pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane, eu estou fazendo um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Minha mediunidade despertou de uma hora para outra e eu fui muito acolhida pela Fraternidade Irmão Glacos aqui em Belo Horizonte, e eles estão nos orientando para que a gente possa educar a nossa mediunidade, para que a gente possa usá-la a serviço de Deus e não deixar que ela nos enlouqueça, nos destrua, como acontece quando a mediunidade está em desequilíbrio. E assim, né, o médium, de um modo geral, ele é um instrumento de Deus para trazer, intermediário, médium significa intermediário, para trazer as realidades do mundo espiritual para as pessoas. Só que, na maior parte das vezes, incluindo o meu caso, a gente vem sendo cobrado pelos espíritos que nos perseguem. E assim, se a gente está sendo cobrado é porque algo a gente fez, então somos espíritos endividados. Uma das coisas que a gente tem que fazer é praticar o bem, levar o bem à maior parte das pessoas. E por isso eu estou compartilhando aqui com vocês as orientações que eu estou recebendo lá no Glacos. Às vezes a pessoa não está preparada ainda, ela não consegue ter aquela disciplina para ir na fraternidade, para educar a sua mediunidade, às vezes ela não consegue, ou ela não se sente confortável. E aqui eu vou trazer a orientação, o remédio que os espíritos nos trazem é Evangelho no Lar toda semana. Quem tiver interesse em saber o que é o Evangelho no Lar, eu gravei um vídeo explicando sobre o que é. Fala o Evangelho de Jesus, está na playlist Evangelho de Jesus na Prática. Depois eu vou deixar aqui no final do vídeo, que fala do livro Jesus no Lar, explicando o que é o culto no lar que a gente tem que fazer toda semana. É se instruir, entender o que é mediunidade, para que veja que não tem nada de sobrenatural nisso tudo, mas tem uma explicação científica não digo, mas tem uma explicação racional para todos esses fenômenos que nos ocorrem, estudar, estudar, estudar. E ter disciplina para a gente melhorar nós mesmos, observar os nossos defeitos, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, não julgando e nos sentindo culpados ou inferiores por isso, mas aceitando-as internamente e transformando-as em qualidades, para que isso possa ser útil para nós e para os outros, para que a gente possa fazer a obra de Deus aqui na Terra. E a prece, né? A prece é fundamental, a prece sempre tem que nos acompanhar. E a meditação, a prece é quando a gente fala com Deus, e a meditação é quando a gente escuta a Deus. E aqui eu vou estar compartilhando com vocês, nessa playlist, o estudo que a gente faz lá dentro da fraternidade. É um núcleo de estudos um núcleo de estudos mediúnicos, e tem essa apostila aqui, que é Mediunidade, Estudo e Prática, feita pela FEB, e toda semana a gente estuda um capítulo, e eu estou aqui compartilhando com vocês o que a gente está estudando lá e o que eu estou aprendendo. Não estou aqui para ensinar, estou aqui para compartilhar o que eu estou aprendendo. E o capítulo de hoje é Espírito, Matéria e Fluidos. Programa 1, módulo 1, tema 4. Em O Livro dos Espíritos, questão 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Fala, os espíritos interferem na nossa vida o tempo inteiro. Aí quem não acredita nisso, quem não está acostumado, como assim o tempo inteiro? Calma, às vezes a gente também é influenciado por espíritos bons, nós nem sempre são espíritos ruins. Todo mundo é médium em maior ou menor grau. E os espíritos, eles existem ao nosso redor aqui e influenciam, nos sugestionam o tempo inteiro para que a gente faça aquilo que eles gostariam que a gente fizesse. Os bons espíritos, eles não falam para a gente o que a gente tem que fazer, eles nos intuem com coisas boas, com sentimentos nobres, com coisas boas, mas eles jamais nos obrigam a fazer o que a gente tem que fazer. Os espíritos sem luz, que é o caso dos que estão me perseguindo, quase me deixa louca, tentam dominar nossos pensamentos, são vozes que a gente escuta na cabeça, pensamento ruim, aquela coisa parece uma síndrome do pânico, que o tempo inteiro com medo de tudo, uma coisa que parece que foge ao controle, e aí tem insônia, eu tinha muita insônia, eu faço tratamento com o psiquiatra, por causa de sempre trouxe muito problema para minha vida. Eu tomo remédio seríssimo, não abro mão, fortíssimo, não abro mão dos remédios. Eu tomo Centralina, eu tomo Risperidona para dar conta, porque uma das características da mediunidade em desequilíbrio é um sono desequilibrado, é insônia, pesadelos, ataques espirituais durante o sono, para que a gente não consiga fazer as nossas coisas no dia a dia de forma normal.
Então, a insônia, mas só o tratamento psiquiátrico, vou deixar bem claro, não resolveu o meu problema. Depois que eu comecei a fazer esse estudo da mediunidade, principalmente depois que eu comecei a compartilhar com as pessoas, aí sim eu estou me equilibrando. O remédio psiquiátrico ajuda demais da conta, mas ele por si só, eu fiz um tempo muito. Eu tomei só remédio psiquiátrico e não estava fazendo tratamento espiritual. O máximo que eu fazia era evangelho no lar, e mesmo assim, teve um período que nem o evangelho eu estava fazendo. Eu sempre cuidei da minha espiritualidade, sempre fiz, mas não, procurava vídeos no YouTube para fazer, mas aqui em casa mesmo eu não fazia. Só depois que eu comecei a fazer o evangelho no lar toda semana, que eu comecei a educar, a frequentar a fraternidade, e comecei a estudar, a entender, a tomar o remédio que os espíritos nos orientam, é que o meu desequilíbrio está diminuindo, esse medo incontrolável está diminuindo, as vozes não conseguem dominar minha mente, eu consigo cortar a sintonia com mais facilidade. Então, os espíritos, eles nos influenciam o tempo inteiro. Depois, quem tiver interesse, tem aqui na internet gratuitamente, chama Kardecpédia. Tem todas as obras do Allan Kardec lá, pesquise a questão 459. Aqui, de um modo geral, está falando, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. E não se espantem com isso, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Quem tiver interesse depois vai lá e pesquisa. Eles nos dirigem, eles dirigem a nossa vida. Aí a gente que tem que fazer bom uso das nossas capacidades, das nossas escolhas, procurar ser uma pessoa melhor para que atrair para perto de nós, para a gente ter sintonia com espíritos mais nobres, para que a gente seja dirigido por padrões mais elevados. Porque senão vai ser espírito aqui que vai estar bebendo junto com a gente, fumando junto com a gente, fazendo sexo, promiscuidade junto com a gente, vai estar indo para as festas, vai estar colocando a nossa vida em risco junto com a gente, fazendo fofoca da vida dos outros junto com a gente, destruindo a vida e a reputação de outras pessoas. Eles influenciam a gente para todos os nossos maus pendores, para todas as nossas más tendências. E aí a gente acaba colocando o pior que tem de nós para fora. Então, resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo quem são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Então, esse é o remédio que eles falam para a gente. Não se assustem, os espíritos praticamente guiam a vida de vocês, mas é normal, desde que o mundo é assim, e para quem não acredita em espírito, uma lei para ser universal, uma lei para ser uma lei, ela tem que ser universal. A gravidade ela é uma lei porque ela existe para todos os corpos aqui na face da Terra. A termodinâmica, todos os corpos, não existem exceções. Aí vem lá, fala que na Bíblia, fala que é proibido falar com espíritos. Na Bíblia também fala, no Velho Testamento também fala, que era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio quebrar essa lei. E ele falou, Jesus falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim para cumpri-la. Ou seja, tudo que é lei divina, ele veio para cumpri-la. Ele não veio quebrar a lei nenhuma. E ele quebrou a lei do olho por olho, dente por dente, fala, trazendo a lei do amor e da caridade, como uma lei divina e atemporal que sobrevive a todas as culturas, a todos os tempos da humanidade. E ele falou assim, em retaliação a essa lei, quando foi questionado, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, essa é a lei. E também fala lá no Velho Testamento, é proibido falar com espíritos, é proibido fazer isso, só que Jesus, ele apareceu, é proibido falar com os mortos. Jesus apareceu depois de morto para os apóstolos. Ele quebrou essa lei. Então não é uma lei. Se fosse, ela não haveria exceção. Ele apareceu para os discípulos em espírito depois de morto para falar que essa lei, que é proibido falar com os mortos, era uma lei temporal, era uma lei civil, não era uma lei divina. E ficou 40 dias com os discípulos, conversando com eles, tendo contato com eles, até o ato do Pentecostes. Então, para quem fala, é proibido falar com os espíritos na Bíblia, Jesus quebrou essa lei. Igual ele quebrou a lei do talião, de olho por olho, dente por dente. Quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Então, o importante não é a gente ter medo dos espíritos, porque eles nos regem, mas estudar os mecanismos da mediunidade, quais são as forças espirituais que agem por trás, o que a gente não enxerga, mas que atua na nossa vida, ter conhecimento, ter progresso intelectual acerca dessas coisas espirituais. Porque quanto mais a gente conhece, mais capacidade a gente tem de se proteger e mais
capacidade a gente tem de fazer bom uso dessa faculdade, ao invés de ser dominado por ela. E os espíritos vão continuar nos influenciando? Vão. Então a gente tem que se elevar moralmente para dar acesso somente a espíritos superiores. Na questão 27 da mesma obra do Livro dos Espíritos, Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo: espírito e matéria. Assim, Deus, espírito e matéria, Deus é tudo. A gente ainda não é capaz de compreender Deus e os espíritos falam para a gente não perder tempo tentando compreender Deus, porque Deus não é para ser analisado pela razão, é pelo sentimento. E ainda nos falta um sentido igual a audição, o olfato, sentido físico para a gente ser capaz de compreender Deus. Aqui na Terra, Jesus era uno com Deus. Ele estava em Deus, a gente ainda não é capaz. E quanto mais tempo a gente perde tentando compreender o que é Deus, mais a gente se afasta dele. O importante não é compreender o que é Deus, é olhar para dentro e melhorar a si mesmo, fazer uma reforma moral para que a gente se eleve aos padrões desejados por Deus. Anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo: espírito e matéria. Assim, Deus, espírito e matéria, que Deus é tudo, constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Importa considerar que a individualidade que existe, importa considerar que a individualidade denominada espírito representa a humanização do princípio inteligente que, na codificação espírita, recebe o nome de espírito. Então, o espírito é a individualidade da consciência. Já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no elemento primordial denominado fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, termo esse adotado em A Gênese, está no capítulo 6, item 1, página 89. Em síntese, o espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ou espírito, porque a inteligência é o seu atributo essencial, enquanto o princípio material presente no fluido universal é o elemento formador de todos os tipos de matérias encontradas no universo. Então, o espírito é a consciência. Na teosofia, o todo é mentalismo, o todo é mental, e esse mental é a forma de consciência. Na física já existe os fótons, depois pesquisem aí se vocês tiverem mais interesse. O fóton tem o elétron. O elétron é a matéria, o átomo é a matéria, tudo que existe de matéria. Só que não, nem toda matéria é densa e física como a nossa, que a gente sente aqui de pegar e de palpar. Existe matéria mais etérea. Por exemplo, o oxigênio é um gás, ele é matéria, ele é um átomo. Ele está presente aqui em toda a atmosfera da Terra, mas a gente não consegue pegá-lo. E existem matérias mais sutis do que o oxigênio que a gente não consegue medir, que está no plano etéreo, que é o éter. De tudo isso é a parte matéria de Deus. Mas o espírito é a consciência. Entre os átomos, entre os elétrons, existem os fótons, que quando um elétron ele expande energia, ele é excitado e ele emana energia, e tudo acontece, toda matéria é energia. Einstein já falava, é igual energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Toda matéria é energia, mas nem toda energia é matéria. O fóton, ele é um pacote de informação que salta entre as órbitas dos elétrons. Depois eu vou explicar isso com mais profundidade no vídeo que eu estou fazendo um estudo sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Tá na playlist do estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Quem tiver interesse, vai lá. Mas é só fazer uma pesquisa na internet sobre o que é fóton que vai entender. Então, o espírito é consciência, é informação. Sem forma, algo sem forma, é só informação. A gente ainda não consegue conceber algo sem forma, sem princípio e fim, mas a informação, ela anda no universo através, ela não tem forma, é através da energia. E o espírito é a consciência é a informação que a gente tem de nós mesmos, são todos os registros que a gente tem. O espírito mesmo não tem forma. O que tem forma é o perispírito, são os outros corpos que a gente tem. O espírito é informação. Ele é muita luz. Luz é energia. E essa é a parte a parte imaterial de Deus. É a consciência
Ela é a parte, Deus é espírito e matéria, é o espírito. Espírito. O espírito é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza, em ambos os planos da vida, o plano material e o plano espiritual, até atingir a condição humana dotada de razão e livre-arbítrio. O livre-arbítrio e a razão é a gente colocar a nossa vontade sobre os nossos instintos. Inicialmente, a gente precisava muito dos instintos para sobreviver. A gente tinha que controlar o meio. Se a gente demorasse alguns instantes podendo pensar, isso talvez colocaria a nossa vida em risco. A gente poderia ser comido por um leão. É, por aí vai. A gente precisava dos instintos para sobreviver. Mas à medida que vai aumentando o progresso intelectual, a gente vai dominando o meio e a gente vai colocando a nossa condição de existência menos em risco aqui na Terra. E aí a gente tem que começar a exercer a nossa vontade, nós fazermos escolhas que não nos levem ao sofrimento e à dor e não levem o sofrimento e a dor para outras pessoas. Até chegar ao ponto que a gente esteja num profundo estado de conexão com Deus, que a nossa vontade já esteja completamente dominada, a gente seja capaz de, com a nossa vontade, só fazer escolhas boas para nós e para o próximo, com altruísmo, com generosidade, com caridade, sendo benevolente para com todos, ser bom para com todos, inclusive para quem nos fez mal, ser indulgente com os erros dos outros, sabendo que todos nós aqui somos falhos e imperfeitos, e nós não temos que olhar para o outro com um olhar de crítica e julgamento, e sabendo perdoar, quando a gente souber fazer bom uso da nossa vontade nesses aspectos, que o nosso pensamento e os nossos sentimentos estejam sempre aqui para serviço de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer o bem para nós, para o próximo, que a gente não seja capaz de fazer escolhas ruins para nós, por exemplo, trocar 20 anos de casamento, de uma família com filhos, pelo instinto de fazer um sexo ali, de casual, e alguns instantes de prazer, para atender esse instinto da sobrevivência, da reprodução, a gente comprometer todos os nossos relacionamentos que são importantes para a nossa felicidade, quando a nossa vontade tiver dominado os instintos, aí sim a gente ser capaz de passar para esse próximo patamar da intuição. Mas aí a gente vai reencarnando, vai evoluindo tanto no plano físico quanto no plano espiritual, até atingir a condição humana dotada de razão e livre-arbítrio, que é o momento atual que a gente está hoje, né? Assim, conforme consta em O Livro dos Espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então, a nossa consciência como espírito é a nossa individualização da parte princípio inteligente de Deus, a consciência, e os nossos corpos, todos os nossos corpos espirituais, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o perispírito são vários corpos, mental superior, o corpo búdico, enfim, são individualizações da parte material de Deus. Do princípio material, todos são formados por átomos, por moléculas. Os espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem um plano espiritual, denominado mundo normal primitivo. O mundo dos espíritos ou as inteligências corpóreas. Está no Livro dos Espíritos, questão 79. Ou das inteligências incorpóreas, perdão, não é corpóreas não. Contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas lhes são impostas como medidas de progresso. Allan Kardec registra então: Deus lhe impõe a encarnação para chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Vicissitudes é altos e baixos, é o caminho que a gente percorre. A gente aprende muito, a gente evolui no plano espiritual, mas a gente tem que vir aqui para o plano material para a gente ser colocado à prova, para a gente ser colocado, exposto às nossas falhas, às nossas fraquezas, para saber se a gente realmente aprendeu a lição, para saber se a nossa vontade supera o nosso instinto, se a gente está progredindo, se a gente não for, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma tendência qualquer, a maledicência, ela não vai, quando ela reencarna, ela não vai ser colocada longe desse ambiente de maledicência. Ela vai ser colocada justamente no ambiente de pessoas fofoqueiras, para que ela faça o bom uso da sua vontade, de tudo que ela aprendeu no plano espiritual, que ela não vai se contaminar pelo aquele ambiente viciado,
E ela vai, apesar de estar próxima de pessoas fofoqueiras, ela por escolha, pelo livre-arbítrio dela, ela não vai falar mal das pessoas, não vai pensar mal das pessoas, não vai julgar. E é assim com todas as provas da nossa vida. A gente tem que vir para o plano material para a gente ser exposto às nossas más tendências, para que a gente saia imune deles, para que a gente mate o mal em nós, para que o mal do mundo não nos atinja. O problema não são os outros fazer o que fazem, é a gente também fazer o que faz. É a gente ser parte do problema da humanidade, não parte da solução. Então, vem aqui para a Terra para ser exposto às más tendências. A pessoa que tem a má tendência com o dinheiro vai vir num ambiente que ela vai ter contato com o dinheiro, com o poder, para ver se ela vai se corromper, se ela vai subornar pessoas, se ela vai desviar dinheiro, ou se ela vai ser testada, ela vai ter momentos da vida que ela vai ter a falta do dinheiro para saber quais vão ser as escolhas que ela vai fazer. A gente vem aqui para o plano terrestre com o esquecimento das experiências passadas, mas com todas as nossas conquistas morais e intelectuais conosco, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Isso está lá no livro dos Espíritos também. Tudo que a gente aprendeu é patrimônio nosso, todas as nossas conquistas morais é patrimônio nosso, e a gente precisa colocá-las à prova para ver se a nossa vontade ela realmente ela está direcionada para um bem maior, para a obra de Deus. Então, a gente tem que passar por várias reencarnações para vir aqui na Terra, até a gente se tornar tão puro internamente, o nosso espírito se tornar tão puro, os nossos corpos se tornarem tão puros, que a gente seja capaz de ser só consciência e integrar a Deus. Tem gente que fala, e eu acho isso lindo, eu gosto de acreditar que todos esses seres espirituais que já pisaram aqui na Terra, eles estão presentes conosco em forma de consciência. Eles não são serizinhos que estão do nosso lado, mas a consciência deles está presente aqui na Terra para quem quer se conectar com elas. Aí a gente precisa levar o nosso pensamento, levar a nossa vibração para estar em contato com esses seres que já passaram aqui na Terra e que já se depuraram tanto, já sublimaram tanto todos os seus corpos que hoje são só espíritos, não tem mais os corpos espirituais que o envolvem. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sublimando a nossa energia. Desencarnar significa tirar a influência, descarne, tirar a influência da carne do nosso espírito. E a gente desencarna todos os dias quando a gente vai evoluindo. A gente vai progressivamente tirando a influência da carne todos os dias, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A gente vai tirando essas más tendências, orgulho, vaidade, egoísmo, a fome, a sede, a vontade de dormir, todas essas coisas que são muito materiais, a gente vai perdendo elas aos poucos. Com todas as os espíritos, independentemente do plano onde vivem, possuem um veículo de manifestação denominado perispírito. Então, a gente tem o espírito, que é somente informação, e em volta do espírito tem o perispírito. Dissertando sobre esse elemento, observa Kardec, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e une a alma ao corpo. Então, a gente tem o espírito, que é só a informação, tem o perispírito, que é um corpo material, só que não tão denso quanto nós aqui no corpo físico, que une a alma ao corpo. E no livro dos Espíritos fala que a alma é um intermediário, só existe quando a gente está encarnado aqui na Terra. É como se fosse um guia para a gente aqui na Terra, para a gente estar em contato com o nosso eu superior, com o nosso espírito. Então, o perispírito ele une a alma, que é esse princípio que está presente enquanto a gente está encarnado, ao corpo físico. E quem liga os dois é o perispírito. O princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e une a alma ao corpo. Está também no livro dos Espíritos. Questão 135. Retirando do meio ambiente onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Então, o perispírito também tem origem na parte material. É composto de matéria, mas não é essa matéria densa que a gente tem aqui na Terra. O molde que a gente tem aqui do nosso corpo físico, a nossa aparência, os nossos defeitos, inclusive até as provas que a gente passar pela vida, por exemplo, uma pessoa que vai
sofreu um acidente durante a vida e vai ficar paralítica, isso já tem esse molde no perispírito. Tudo que a gente traz, todas as coisas que a gente fez nas experiências passadas, toda a aquisição moral, intelectual, tudo que a gente fez quando a gente estava na erraticidade. Erraticidade é o período que a gente passa entre as encarnações. Fica registrado no nosso perispírito. Tudo que a gente pensa enquanto encarnado fica registrado no perispírito. Enfim, todas as informações que a gente já passou fica registrado e impresso no perispírito. E a gente tem que depurar e tirando todas as imperfeições desse perispírito até a gente chegar à perfeição. Até a gente, o nosso perispírito, essas coisas, são esses pensamentos negativos, essas energias negativas, têm uma vibração tão densa, tão forte, que eles vão densificando o nosso perispírito. A raiva, ela densifica o nosso perispírito, são emoções densas. A gente não consegue pegar a raiva é uma emoção. Emoções não têm forma. No cérebro, o pensamento ele é linear, ele é racional, a gente consegue estruturar uma forma. As emoções, a gente não consegue dar forma a elas, mas elas existem no nosso cérebro, fazem parte do sistema límbico, e essas emoções, elas têm densidade. Por exemplo, quando você vibra na paz, no amor, na alegria, na gratidão, essas emoções têm uma densidade muito leve. Agora, quando você vibra na raiva, na inveja, no orgulho, na vaidade, no medo, na culpa, a culpa das religiões, pelo amor de Deus, são emoções que têm a densidade muito pesada e que fazem o nosso perispírito ser mais denso também. Então, a gente está aqui para tirar essas energias densas do nosso perispírito. Todas as experiências que passam na nossa vida é para a gente sublimar. Só que Deus é tão bom e tão generoso, primeiro, Ele dá a oportunidade da gente sublimar através do amor. Somente quando a gente não é capaz de ouvir o nosso espírito, o nosso eu sagrado, e fazer essa transformação através do amor, é que vem a dor como conselheira, que vem a dor como remédio. Mas Deus não quer que a gente sofra. A gente que ainda não é capaz de fazer as melhores escolhas para nós e para o próximo. E o perispírito, ele é molde para todo o nosso corpo físico aqui, a gente tem uma cópia idêntica ao perispírito. Segundo a codificação, o espírito é um ser imortal. Isso é, a sua existência não tem fim, só tem começo e não tem fim. Deus, o papel de Deus é criar o tempo inteiro, ele está incessantemente criando. E a gente tem que evoluir. Comentando a resposta à questão 92A de O Livro dos Espíritos, o codificador esclarece: cada espírito é uma unidade indivisível. Esse negócio de alma gêmea, que meu espírito foi dividido pela metade, eu tenho que encontrar minha metade, não existe, tá? Existem almas afins, pessoas que têm muita afinidade umas com as outras, mas o espírito é indivisível. Minha metade da laranja. Não existe, gente. Mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Então, o nosso espírito ele é indivisível, mas a nossa aura, que é onde que a gente imprime todos os pensamentos e sentimentos que a gente tem, ela pode se expandir. Então, a gente pode aumentar o nosso campo de ação, expandindo os nossos pensamentos. Então, às vezes a pessoa expande pensamentos bons, mas também expande pensamentos ruins, depende do conteúdo que tem dentro dela. Tem-se na questão 82 da obra citada, do Livro dos Espíritos, que o espírito é de natureza incorpórea. Isso está na questão 82. E na resposta à pergunta 91 do livro em estudo, na questão 82, perdão. E tem-se na questão 82 da obra citada que o espírito é de natureza incorpórea. E na resposta à pergunta 91 do livro em estudo, afirmam os orientadores espirituais que a matéria não lhes oferece obstáculos. Daí o espírito, propriamente dito, penetrar tudo. Ar, água, terra e fogo. Espírito propriamente dito, ele é informação, ele não tem forma. Então, a matéria não cria um obstáculo para a informação. Por exemplo, a luz atravessa todas as substâncias. Ela para quando ela encontra um corpo mais denso. Aí a luz não atravessa, ela reflete a energia. E aí a gente vê o objeto. Mas, por exemplo, coloca uma lâmpada sobre um vidro, a luz vai atravessar o vidro. Agora, se você. Então esse é o espírito. O espírito é a luz. Agora, se o vidro tiver uma película, ele for escura, a luz não vai atravessá-la, ela vai refleti-la. Esse reflexo do vidro
Somos nós, os nossos corpos, que estão muito densos ainda e que não deixam a luz passar, ela reflete de volta aquilo que eu falo que é o que a gente tem que melhorar, mas isso é uma opinião minha. Eu acho que tudo aquilo que a gente reflete é aquilo que a gente não é. Aquilo que a gente é já é de verdade, aquilo que a gente já conquistou, simplesmente passa através de nós. E não é possível a gente enxergar porque não reflete. A gente absorve elas. Mas essa é uma viagem minha. Eu queria que depois vocês deixassem aí seus comentários, o que vocês acham a respeito. Os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir divisões à vontade. Não tem uma classe separadinha. Espírito elevado, espírito iluminado, não é demarcada a divisão entre os espíritos. Cada um é único e as pessoas vão alcançando graus de consciência, cada um na sua velocidade, cada um no seu patamar. Tem espírito que dá conta de fazer uma coisa, mas não dá conta de fazer outra. Não existe, existem classes que, de modo geral, separam os espíritos, mas não é uma linha demarcada fixa, porque cada espírito dá conta de fazer uma coisa que o outro não dá. Nós somos únicos e especiais. No entanto, considerando as características gerais dos espíritos, pode reduzi-las a 3 ordens principais. Os espíritos que se situam na primeira ordem são os que atingiram a perfeição, caso Jesus. Na segunda ordem, são os que têm como preocupação o desejo do bem, pensam mais no bem do que no mal, estão preocupados em como fazer para ajudar o outro. E os espíritos da terceira ordem são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões más. Está no Livro dos Espíritos, questão 100, página 90. Então, é quem está muito preso no egoísmo, na vaidade, quem pensa tudo que é primeiro melhor para mim, o mundo tem que ser do jeito que eu quero. São espíritos mais inclinados ao mal, às más inclinações, aos instintos, às más tendências, aqueles que não têm o desejo de fazer o bem para o próximo, tudo que é só para si. Esses são a terceira classe. 2, matéria. Para que o espírito possa atuar ou agir, seja ele no encarnado, no plano físico, ou seja ele desencarnado, como no plano espiritual, ele necessita da matéria. A matéria no plano espiritual é o perispírito, são todos os corpos, e a matéria no corpo físico é o nosso corpo físico, né? No plano físico é o corpo físico. Entendida como o instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, a gente se serve dele para poder progredir, para poder evoluir, e também a gente exerce a nossa ação através da matéria do corpo. Com base nesse esclarecimento, Allan Kardec conclui: deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio da qual e sobre o qual atua o espírito. Questão 22A. Então, a matéria é o agente. Deus é a causa de tudo. O efeito é o nosso progresso, a nossa evolução. E a lei, que é o agente, Deus age, tem lei, a causa, lei e efeito. Tudo na natureza tem causa, lei e efeito. Então, Deus é a causa, é o espírito, é a consciência. O efeito somos nós, como identidade evoluindo e progredindo, e a lei, que é o intermediário, que é o agente, é a matéria. A gente precisa da matéria. A matéria é uma lei divina para a gente progredir. Toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Dissertando sobre a criação universal, Allan Kardec, no livro A Gênese, informa: a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então, a matéria faz parte de Deus. Não vamos ficar aquela coisa, eu tenho nojo da matéria, eu tenho medo da matéria, eu não gosto da matéria, não quero me misturar da matéria. Deus, se não fosse tão bom, Deus não teria criado a matéria e não teria feito a gente sentir tanto prazer com as coisas materiais. Só que não para a gente ser escravo delas, mas para que elas sejam um agente para a nossa transformação e o nosso progresso da humanidade, o nosso progresso e o progresso da humanidade. Porque no princípio a gente tinha que, falei já,
A gente tinha que se preocupar em sobreviver, a gente tinha que dominar o meio. Como é que a gente vai fazer vencer as nossas provas aqui se a nossa vida está exposta a perigo o tempo inteiro? Mas foi através da matéria que a gente consegue fazer todo esse progresso, né, e trazer aqui para a Terra todo o progresso acumulado ao longo de várias e várias existências. É através da matéria que a nossa consciência desce aqui, esteja presente aqui no plano físico e traga todo o nosso entendimento e todo o nosso conhecimento a serviço do próximo para que a gente possa progredir. Matéria é lindo, que a gente não pode é ser materialista e achar que a vida toda se resume à parte material. E já falei, Newton já descobriu, energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Toda matéria é energia condensada, só que nem toda energia é matéria, mas tudo é energia. E toda energia vem dessa parte, dessa consciência de Deus. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa de todo sábio, e completa. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Gente, a Via Láctea, a nossa pequena galáxia humilde, não é nem de perto uma das maiores galáxias do universo. Ela tem bilhões de sistemas solares. Bilhões de sistemas solares. E existe a estimativa dos cientistas, de acordo com esse telescópio, o James Webb, que está olhando, é uma máquina do tempo, está olhando para o passado, estima-se que existam 35 bilhões de galáxias. Se cada galáxia tem bilhões de sistemas solares, imagina quantos mundos prováveis não possam existir, quantas formas de vida. Deus é grande demais. Eu me perco imaginando assim a grandeza de Deus. E às vezes eu fico imaginando o que tem para além do universo. O que será que tem para lá? É inimaginável a grandeza de Deus. É uma coisa assim assustadora. Eu me sinto minúscula diante de Deus. Minúscula, minúscula. Menor do que um grão de areia numa praia. Tem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias, em toda a superfície do planeta Terra. Tem mais estrelas no céu do que grãos de areia, grãos de terra, em toda a superfície do planeta Terra. Vocês têm noção do que é isso? A concepção usual que se tem da matéria está fortemente relacionada com aquilo que os sentidos corporais captam. Então, a sensação, a gente sabe que algo é matéria porque a gente consegue pegar, é o tato, a gente consegue ouvir, é o som. Então, é os sentidos corporais que captam. Depois que minha mediunidade começou a desenvolver um outro sentido. É como se fosse um tato na pele, eu consigo sentir energia aqui. Aí tem hora que fica gelado, tem hora que fica quente, tem hora que fica gelado o topo da cabeça, a testa, o coração, tem hora que fica quente ali no cóccix, na base da coluna. Mas é como se eu sentisse energia ao redor de mim, é o outro sentido que vai desenvolvendo com a mediunidade. É muito legal. Mas a gente, mesmo assim, sendo um sentido que não seja catalogado, eu percebo o mundo espiritual através dos sentidos, que é esse tato expandido. No entanto, os espíritos desencarnados, embora não possuindo um corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela, porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria que para nós encarnados seria classificado como energia. Um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra direção, dimensão. Então, é o perispírito é matéria, só que são moléculas diferentes, que a gente não consegue, com a tecnologia que a gente tem hoje, com os aparelhos que a gente tem hoje, a gente não consegue captar e classificar, mas também é matéria. O espírito mesmo, ele é só informação, ele não tem forma, ele não tem princípio e fim. O que dá forma ao espírito é matéria, menos densa, mais sutil, é aquela questão da luz passar, da luz refletir. A gente ir sublimando essas energias que estão presentes em nós, mas o espírito mesmo é só informação, ele não tem forma, é a luz. A gente enxerga o objeto que a luz reflete, a gente não enxerga a luz propriamente dita, a gente enxerga a luz, o que a luz ilumina, mas a luz mesmo a gente não consegue enxergar.
André Luiz, na obra referida, Evolução em Dois Mundos, pondera que, na essência, toda matéria é energia tornada visível. Então, toda matéria é energia tornada visível. A matéria é energia condensada. E que toda energia. E depois tem um negócio, depois vocês pesquisem. Eu não gosto de falar o que vocês têm que fazer, não. Falo para vocês irem lá pesquisar. Chamam a partícula de Higgs. Que é a partícula de Deus, vocês pesquisam, elas falam como é que existe um plano no universo, que ela vai fazendo ela como se fosse engavetando a energia, como se fosse um engavetamento de carros, que ela vai desacelerando a energia para que ela se condense na matéria. É partícula de Higgs, se não me engano. Higgs. Partícula de Deus, pesquise. Toda matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Então, toda energia é força divina que a gente se apropria para nós, para que a gente possa fazer bom uso, para interpor os nossos propósitos, aquilo que é bom para nós, aos propósitos da criação, para a gente fazer a obra de Deus aqui na Terra. Então, a gente só se apropria da energia divina, da parte da consciência, da inteligência, para que a gente possa fazer, através do nosso propósito, da nossa individualidade, da nossa missão de progresso. Aqui na Terra, todo mundo tem dois propósitos, sempre, encarnado ou desencarnado. Evoluir, progredir, ser melhor e ser útil ao próximo. Então, a gente se apropria dessa energia divina, da consciência, da inteligência, para que a gente possa progredir e para que a gente possa ser útil aos nossos semelhantes. Até a natureza mesmo, não é ser útil só aos outros nomes, ser útil à natureza, ser útil ao planeta. Em A Gênese, Allan Kardec, analisando a constituição intrínseca da matéria, afirma: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas, não são de fato senão modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. E aqui na Terra a gente tem isso, a matéria pode estar em forma de líquido, gasoso, sólido, e assim também com as outras moléculas do plano invisível, menos densas do que as que a gente pega aqui. O oxigênio, o ar, que a gente não consegue pegar o ar que está aqui, mas ao meu redor está cheio de moléculas de oxigênio aqui. É só um estado da matéria. E assim também no plano espiritual. Fluidos. 3. Então, aqui ele fala o primeiro espírito, matéria e agora fluidos. Fluidos é a designação genérica dos líquidos e gases, porque, em oposição aos elementos sólidos, propriamente ditos, possuem a capacidade de escoar com grande facilidade. Classificados como matéria, os fluidos originam-se, obviamente, do fluido universal. Allan Kardec anota. Aqui vou falar só um comentário, já falei isso em outros vídeos. A água não tem origem na Terra. Por isso que a nossa quantidade de água aqui é finita. Ela não aumenta. A água veio de meteoros ou veio de algum corpo fora da Terra. É o elemento mais importante para a vida aqui na Terra, né? Nós somos 75% água, só o resto é sólido. 25%. A Terra, o planeta Terra, é 75% água, o resto é sólido. Olha como é que essa proporção, o que tem no planeta tem em nós também. Não existem coincidências, não existem obras do acaso. E a água, que é o elemento mais importante na nossa vida, ela não é da Terra. Há um fluido etéreo é menos denso, mais sutil. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria. Então, toda transformação que acontece na matéria, primeiro, ela vem do éter. As leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. A gente tem um monte de lei natural, que são leis divinas, a lei da gravidade, a lei da termodinâmica. Aí vamos passar para as leis mais espirituais. A lei do retorno, que é ação e reação, a lei da gratidão, o todo é mental, o todo é mentalismo. Então, assim, tem inúmeras leis que a gente está submetidas a ela o tempo inteiro, e essas são leis cósmicas, elas
elas regem a todos, não existe exceção. Tudo que não existe exceção é divino, é uma lei. Se houve alguma exceção, se não é uma lei, não é divino, é temporal, faz parte daquele contexto cultural e social que as pessoas estão vivendo naquele momento da vida dela. Para ser uma lei, ela não pode haver exceção nenhuma. Ninguém aqui na face da Terra é, sai flutuando espaço afora. A lei da gravidade, ela atua sobre os corpos. Existem alguns casos, como, por exemplo, São José de Cupertino, que ele saía levitando, mas depois ele voltava para a Terra, ele não saía levitando até o espaço. É, a lei existe para todos. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Por exemplo, o magnetismo age sobre todos os corpos. A energia mais abundante na força da Terra, no universo, é energia magnética. A água, aqui os espíritos chamam de água fluidificada, os católicos de água benta, os evangélicos só pedem para colocar um copo d'água. A água, ela é um agente que carrega o magnetismo. O floral, eu sou terapeuta floral de Bach, os florais, eles são água magnetizada com a energia das plantas. Então, o magnetismo é a energia mais abundante no planeta. E são essas leis que são universais. Os elementos fluídicos do plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes, que, como energia, se expressam de diferentes formas: sonora, luminosa, calor, eletromagnética, mental. O pensamento, dentro do cérebro, a sinapse, ela é feita com impulso elétrico. Ela chama despolarização da membrana, que aí abre os canais da membrana e gera um impulso elétrico. Pensamento é energia. É energia mesmo, é como se é energia que solta da tomada. A gente produz energia no nosso cérebro intensamente. E aí as pessoas ficam questionando: Deus existe, Deus não existe, as leis universais existem, não existem. A gente está submetido a essas leis, a gente querendo acreditar ou não. Uma criança de 2 anos, ela não precisa acreditar que na tomada tem energia e que ela vai tomar choque se ela enfiar o dedo lá. Se ela tomar o dedo, ela vai tomar choque. Assim é a gente com as leis de Deus, assim é a gente com Deus. A gente não precisa acreditar em Deus para que as leis dele tenham efeito sobre a nossa vida. Nós estamos submetidos às leis de Deus. Os elementos fluídicos no plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes. Tá? Importa assinalar que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob 2 estados distintos: o de eterização ou de imponderabilidade, que é a qualidade do que não se pode pesar, considerado o estado normal primitivo, comum no plano espiritual, não é uniforme, sofrendo infinitas variações, muito além das que ocorrem no plano material. Então, existe uma quantidade muito maior de formas no plano espiritual do que a gente consegue imaginar aqui na Terra. Se aqui a gente já fica impressionado com a quantidade de combinações que os átomos têm, lá no plano espiritual são muito maiores. Só que no formato, quando ele está eterizado, ele é imponderável, não se consegue pesar nem medir. E tem o de materialização, o de ponderabilidade, que pode ser pesado, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. Esses, então, vem a forma, ele fica solto no ar, pega um oxigênio aqui na Terra, o ar ele está solto aqui, a gente não consegue pesar o ar aqui. Eu coloco o ar dentro de um balão e aí ele tem forma e ele tem peso. Assim é o éter também. Só que o éter é muito mais sutil que o oxigênio. Esses predominam no plano físico. Então, são os corpos espirituais e toda a matéria que a gente consegue pesar. Tais estados não são absolutos e têm um ponto intermediário, que é, segundo os espíritos superiores, o da transformação do fluido em matéria tangível, tangível que pode ser palpável. Então, tem esse estágio intermediário do éter entre a matéria e o plano físico, que é esse semimaterial. A ação dos espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos. E a gente pega aquelas sessões de manifestação que pega o plasma e acaba transformando em algo físico, palpável.
Então, essa substância intermediária entre aqui, do plano físico, palpável, tangível, e daquela substância impalpável, imponderável, aí tem o plano intermediário, que são os corpos sutis, é o perispírito, é onde o espírito age na matéria. E o dom de curar. Curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar daimons, que são espíritos maus. De graça, e de graça recebestes, de graça dais. Então, toda essa ação de cura que Jesus fazia era a energia magnetizada que ele enviava para as pessoas. A gente, quando a gente faz uma oração para alguém, a gente está mandando uma energia harmônica de cura para a pessoa. A gente, quando faz o reiki, alguém está mandando uma energia harmônica de cura para alguém. Quando a gente está praticando a radiônica, que vem da radiestesia, a gente está mandando uma energia harmônica para as pessoas. Então, é energia. Não é palpável, não é ponderável, mas a gente emana energia o tempo inteiro. Do nosso processo do pensar, o nosso processo do sentir. O coração é cheio de neurônio, e como ele bate nesse ritmo cadenciado, ele cria um ritmo. Tem a lei do ritmo do universo também. Ele cria um ritmo que expande o nosso campo energético. Por isso que o nosso coração, o nosso chakra cardíaco, ele é um dos que o amor é o sentimento mais forte que existe na face da Terra. O primeiro é o amor, é o que mais transforma, depois é o orgasmo, aqui no plano físico. Mas o amor, ele transforma tanto porque ele está nesse ritmo, ele está aqui no chakra cardíaco, e ele emana muita vibração. Dos neurônios promovem a energia elétrica. Nosso campo magnético promove a energia elétrica. É um campo que a gente quanto mais a gente ama, mais a gente se protege. Ele emana para fora. O amor que a gente sente se projeta para fora através do campo elétrico magnético. E o dom de curar é mandar energia harmônica. É o mesmo efeito de uma prece, é o mesmo efeito de qualquer energia de cura. Só que tem pessoas que têm esse poder de transformar a matéria aqui no plano físico somente com o seu pensamento e com os seus sentimentos. Mas não existe nada de milagre disso. Milagre existe o tempo inteiro, a natureza é um eterno milagre. Nascer é um milagre. A Terra está aqui, solta no espaço, e ser tudo perfeito é um milagre. O que acontece que as pessoas chamam de milagre é aquilo que elas não conseguem compreender, e é isso que os espíritos estão tentando nos instruir para que a gente possa compreender quais são esses fenômenos que nos acontecem que a gente não faz ideia, por que são do jeito que são. Então é isso, acabei de ler aqui mais um estudo do livro, li o tema 4 do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Esse livro aqui é da FEB, quem tiver interesse pode comprar, vale a pena estudar. É um livro que o pessoal da Fraternidade Irmã Glacos, eles fazem o estudo, os estudos mediúnicos é com ele. E se vocês gostaram do vídeo, comentem, amam comentários, compartilhem, curtam, enviem para quem vocês acham que tem a mediunidade de desequilíbrio, que está tomando remédio psiquiátrico, crise de epilepsia, distúrbio de sono, síndrome do pânico, depressão, transtorno bipolar e vários outros distúrbios psiquiátricos que apareceram assim do nada. Às vezes é sinal de mediunidade e desequilíbrio, é levando informação que a gente vai ajudar essas pessoas, é com conhecimento, não tem que mudar a pessoa, transformar, falar, obrigá-las a ver, cada um tem o seu tempo. Mas compartilhem, às vezes vai fazer diferença para elas, como está fazendo para mim. Eu espero que faça diferença para vocês também. É isso, um beijo. Se inscrevam no canal. Um beijo, grande abraço, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.